Afinal, onde estão os novos treinadores brasileiros? Do que eles estão se alimentando? Como estão dormindo? Sexta-feira, no Globo Repórter. Fala, rapaziada, mais um vídeo aqui no canal do Canedo. Você já sabe qual é o tema. Falaremos hoje sobre treinadores do futebol brasileiro, né? Uma ideia que veio em função aí do noticiário, ciranda dos técnicos e sempre os mesmos nomes. Te convido antes a curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar o vídeo, importante, avisa a rapaziada. E aqui depois você deixa o seu comentário me cornetando, deixando sua opinião também sobre o tema. Pois bem, né, saiu em função assim de Mano Menezes de volta ao Grêmio, acabou de sair do Fluminense, Renato Gaúcho assinou com o Fluminense, havia deixado o Grêmio no fim do ano, Tite ficou naquela, quase assumiu o Corinthians, teve problemas aí muito graves de saúde mental, né, relatos até de uma crise de ansiedade, e aí resolveu dar um passo atrás, e o nome do Dorival, que é sempre cogitado, isso para ficar entre os brasileiros, até porque eu acho que o objeto aqui hoje de análise é o treinador brasileiro, né? Temos muitos estrangeiros, acho ótimo e até um sinal, né? Eu acho que uma coisa está relacionada à outra, né? O fato de vários clubes procurarem num primeiro momento treinadores brasileiros, estrangeiros, né? E sem saber se vai dar certo ou não, sem muitas vezes nem saber o estilo, dá errado, às vezes volta aquela estaca zero. Então vamos aqui nesse nome de segurança, um brasileiro que tem um trabalho já consolidado, tem bons e maus trabalhos, etc. E a gente acaba ficando numa roda, numa ciranda, né, num ciclo vicioso e cada vez mais difícil revelar treinador brasileiro. E aqui a gente vai abordar alguns temas e tentar responder essa pergunta: por que está tão difícil a gente encontrar novos nomes no futebol brasileiro, né? Treinadores brasileiros como um todo, tem sido complicado. Eu acho que esse é um dos sintomas para a gente também ter tanto estrangeiro na Série A, né? Muitas vezes também sem muito nexo, sem estudar quem é o cara, enfim. Primeiro ponto importante, eu tinha visto um estudo muito legal, que eu até comentei aqui em um dos meus vídeos, mas eu não consegui levantar o crédito, quem deu o dado, a estatística, e eu fui correr atrás da estatística. E o ponto era a comparação entre treinadores argentinos e brasileiros que disputaram Copa do Mundo. Quantos deles viraram treinadores? É importante porque a gente está falando aqui de uma classe alta de jogadores, né? Não necessariamente de cognição, de educação, de acesso à educação, mas jogadores famosos que poderiam, num primeiro momento, até ter uma facilidade maior para assumir um emprego. E aí o recorte foi desde a Copa de 2006, comparando os convocados para a Copa de 2006, 10, 14, 18 e 22. Quantos da seleção argentina viraram treinadores? Quantos da seleção brasileira viraram treinadores? É um pouco assustador, tá? São 11 argentinos que viraram treinadores, ou não que viraram em algum momento, já pararam. Eu foquei mais até em diminuir a lista, né? E dar aquela enxugada. Treinadores em atividade, ou que tiveram um trabalho recente, né? Não estão empregados nesse momento, mas tiveram um trabalho recente. Argentinos: Gabriel Reise, 47 anos. Mascherano, 40 anos, está comandando o Messi lá no Inter Miami. Hernan Crespo, já treinou São Paulo, 49. Carlos Tevez, 41, no Independente. Lionel Scaloni, estava na Copa de 2006, você não deve lembrar, mas ele fez parte daquele elenco. 46 anos, técnico campeão do mundo pela Argentina. Gabriel Milito, treinou o Atlético Mineiro, recusou o Fluminense recentemente, 44. Lúcio Gonzalez, treinou o Furacão, 44. Diego Pozzo, esse é o eu não lembrava, era um terceiro goleiro, sei lá, um goleiro do Colón na Copa de 2010, e ele treinou o Patronato. Ele entra aqui na lista mais pela estatística, né? Não é um nome que está em evidência. Martim Palermo, aquele super atacante do Boca Juniors, treinou o Olímpia. Eu pulei o Martim Demicheli, zagueiro que jogou pelo Bayern, Manchester City e tal, está treinando o Monterrey, estará no Mundial de Clubes. E Fernando Gago, volante também, é o mais jovem desses, né? O Gago tem 39, o Mascherano tem 40, o Gago no Boca.
Enquanto na seleção brasileira, Rogério Ceni, já com seus 52 anos da Copa de 2006, Cris, o zagueiro, por que eu me empolguei? Porque eu não sabia também, fui pesquisar, levantar nome a nome, eu não sabia que o Cris tinha virado técnico, o zagueiro Cris Careca, tá no Châteauroux lá na França, ele fez carreira lá no futebol francês, 47 anos da Copa de 2006. O Elano, que treinou a Ferroviária, eu coloquei o Elano na lista sem saber se ele vai voltar a ser técnico. Ele até trabalhou como comentarista na TNT recentemente, esteve na Ferroviária em 2023, Elano jogou a Copa de 2010. E o quarto nome, Felipe Luiz, agora sim, né? O Felipe Luiz, um sopro de esperança. A gente sabe que o Felipe Melo pode ser mais um dessa lista, ele está fazendo curso lá na CBF, mas também a gente sabe que na seleção argentina tem o Walter Samuel, que ele é assistente do Scaloni, o zagueiro, e o Zabaleta, que ele é auxiliar do Silvinho na Albânia. Veja só, Pablo Zabaleta, lateral direito. Então eu tenho certeza que a Argentina tem mais nomes que estão entre auxiliares ou trabalharam como técnico e deram uma parada e tal. Mas enfim, é uma diferença considerável, né? 11 para 4 nomes. Eu não vou saber aqui apresentar exatamente o porquê. Eu sei que o custo para você tirar a licença da CBF está acima de 50 mil reais. Para ex-jogadores, isso é mole, né? Ex-jogadores que disputaram a Copa do Mundo é mole. Mas para quem não foi ex-jogador de calibre, né? de prateleira alta, é um custo alto para iniciar uma formação. Muitas vezes a pessoa, né, tem que investir muito nos primeiros anos para lá na frente saber se vai ter algum retorno. Né? E é um mercado ingrato, né? Pelo menos até você entrar na ciranda, na tal ciranda, pode dar trabalho, né? Especialmente se você não for um ex-jogador. Então, eu acho que esse é um ponto. O custo para você se tornar treinador no futebol brasileiro, você ter a licença Pro, né? Acho que se você até é jogador, você pula uma ou outra licença. Temos também uma tese levantada pelo Lúcio de Castro, acho que foi no podcast Bopismo, em que ele fala sobre educação, um hiato que a gente teve de formação escolar lá nos anos 70, 60. Eu não chequei os números, mas ele apresentou nessa tese uma queda do PIB, do dinheiro destinado à educação, e isso contribuiu para uma formação pior, né? Menos qualificada de cidadãos brasileiros, consequentemente formando menos treinadores. Eu também acho que tem uma tese informal que no Brasil, principalmente jogadores do meio para frente, né, já estão assim com a vida ganha, e para o cara querer realmente ser treinador, ele tem que querer muito, ele tem que ser um viciado no futebol, no dia a dia, como é o caso do Felipe Luiz, que de imediato parou de trabalhar e já foi virar treinador. Então tem que ser alguém muito fora da curva, como é o Felipe Luiz, senão não vai surgir esse nome. Enquanto na Argentina, veja só, tem vários atacantes, Crespo, Tevez, tem goleiro, tem Palermo, né? Tem goleiro, tem zagueiro, tem volante, meio campo. E aqui nós temos um lateral esquerdo, um zagueiro, um goleiro, né? Ceni, Felipe Luiz e Cris, e o Elano, que eu também não sei se vai continuar a carreira. É um pouco, acho que um retrato, né? Os nossos principais nomes, acho que ninguém nem passou perto de querer ser treinador. Já parou e quis fazer outra coisa. Alguns até viraram diretor de futebol. Teve ex-jogador, né, que foi para um caminho de até ser presidente do clube, lá na Argentina também, né, o Verón, mas o Diego Milito. Mas é difícil, né, sair treinador brasileiro. Por que sai tão pouco? O que a gente pode fazer para melhorar isso? É um pouco também da nossa cultura por educação, começa lá na estaca zero, ou também é algo que vai mudando ao longo da vida, né? Ele vai amadurecendo a ideia de que, pô, não preciso disso, né? Ser treinador hoje em dia é só perder anos de vida, perder cabelo, etc. Um outro levantamento aqui que indica, né, acho que essa dificuldade de renovação, foi para os treinadores da Série A brasileiros. Excluir os estrangeiros, já que o tema de debate aqui são os brasileiros. Temos 12 treinadores brasileiros neste momento que eu estou gravando. Não considerei ainda o Orlando, auxiliar do Corinthians, e o César Sampaio, auxiliar do Santos, porque eles são auxiliares, interinos, né? O Corinthians e Santos estão buscando treinadores. E também até ajuda, entre aspas, porque são
nomes já de quase 60 anos, acima dos 50, vai? Então iriam comprometer a média. Desses 12 treinadores da Série A, os brasileiros, temos média de 50,3 anos. Filipe Luiz é o mais jovem com 39, Carpini tem 40, Mano Menezes e Renato Gaúcho são os mais velhos com 62. Não temos mais até dinossauros assim na casa de 70 e tal. Acho que teríamos talvez o Tite sendo mais velho. Vou ter que pesquisar aqui ao vivo, né? O Tite tem 63. Mas eu acho que é uma falta, assim, tirando o Filipe Luiz e o Carpini, e o Guanais vai do Mirassol, mas que se não fosse o Mirassol, dificilmente ele estaria na Série A. Fábio Matias com 45, Fernando Seabra com 47. Não dá para chamar exatamente de renovação, né? Temos dois nomes aqui que são jovens para treinador. Filipe Luiz e Carpini, né? 39 e 40 anos. O Seabra talvez tenha até demorado para arrumar espaço, em virtude da dificuldade também de o mercado abraçar. Muitos e muitos nomes passaram pelo futebol brasileiro, mas com alguns nomes há uma paciência maior, uma condescendência. Alguns nomes dificilmente saem da ciranda, vão se revezando, né? Saiu do Grêmio, foi pro Santos, foi pro Atlético, foi pro Fluminense, foi pro Vasco, foi pro Bahia. E esses nomes ficam se revezando, né? Usei os clubes, logicamente, como exemplo. Fui levantar também Série B, porque a Série B, em tese, deveria, né, ter uma abertura maior para esses nomes, né? Uma pressão menor por resultados, menos dinheiro também para contratar treinador de grife. E temos, eu acho que uma cordinha, né, maior aqui. O mais jovem da Série B, os 20 da Série B tem brasileiros, tá? Não temos estrangeiros na Série B neste momento. O mais jovem é o William Batista, do América Mineiro, e esse é jovem. É o William, que era treinador do Vasco, que foi sub-20 do Vasco, assumiu, acho que um pedacinho ali, não vou saber se foi depois do Barbieri agora. Enfim, 31 anos, ele é muito jovem. É muito jovem até para padrões Europa. Julian Nagelsmann, quando surge lá no Hoffenheim com 29, é nesse padrão. Mas, obviamente, a carreira dele não está decolando tanto quanto, né? Mas é legal ter um nome assim no América Mineiro, né? Um clube importante, 31 anos, o William. Depois temos o Roger, aquele ex-atacante, Rafael Lacerda, Bruno Pivetti, Daniel Paulista, Barbieri, Barroca, tudo com 40 e pouquinhos, né? E aí a gente vai para casa dos 50, mais lá embaixo com o Guilherme Alves, que é também um ex-jogador, o Tencati, Zé Ricardo, Dalpozo, Mancini e Guto Ferreira. Guto Ferreira é o mais velho da Série B, com 59 anos, rodou bastante também, né? Mostra que a Série B talvez tenha uma abertura um pouquinho maior para a galera ali dos 40, mas é difícil para esses nomes darem o salto e se firmarem na Série A. Se a gente for ver, Barbieri já treinou Série A, Barroca. Acho que todos esses em algum momento podem ter treinado na Série A. Jair Ventura foi um cara que passou bastante. Nomes até talvez que a gente chegue a um consenso. Realmente, acho que o teto dele não é Série A, né? Acho que ele precisa antes se consolidar ali na Série B, fazer bons trabalhos em sequência. Já recebeu oportunidade da Série A, não aproveitou, então vamos aguardar mais um pouco. Mas está difícil, né, de surgir treinador brasileiro. Eu não consigo me lembrar também nenhum nome jovem desempregado neste momento que possa ser apontado como o futuro, né? Uau, tá vindo aí um super treinador. Então eu queria levantar esse debate assim com vocês. Eu acho que a gente precisa sim se preocupar, em primeiro lugar, porque poucos jogadores estão querendo sair e virar treinador. Porque tem sido algo tão específico. Tem a ver com a nossa formação, tem a ver com a cultura do nosso futebol, de demitir, trabalha pouco, tem a ver com a educação, né? O jogador às vezes pode não ter uma formação adequada, embora eu acho que isso possa ser tranquilamente superado. Pode ter a ver também com o fato de... isso, o jogador já atinge o alto ali da pirâmide e, poxa, quer depois viver a vida, curtir a vida. Sim, a gente pode se debruçar aqui sobre várias hipóteses, mas o resultado final eu acho que a gente chega a um acordo que temos poucos treinadores brasileiros sendo revelados. E que bom que o Filipe Luiz surgiu. E que bom que, sei lá, saiu um Thiago Motta lá na Europa, embora a gente nem possa considerá-lo totalmente brasileiro, porque
carreira fora, jogou na seleção italiana, nem pisa aqui, praticamente a mesma coisa para o Silvinho se ele não tivesse vindo para o Corinthians. Enfim, alguns exemplos a gente nem pode colocar para a nossa estatística em nosso favor, mas acho que a gente deve sim se preocupar. Em contrapartida, por que tantos argentinos estão virando treinadores? E isso é reflexo até nas seleções nacionais. É fácil porque todo mundo fala a língua. Peraí, gente. Né? Senão não teríamos também estrangeiros no futebol brasileiro, argentinos e tudo mais. Se você for olhar para técnicos das seleções rivais aqui do nosso continente, historicamente, muitos e muitos argentinos que arrumam emprego no Equador, na Bolívia, Paraguai, Venezuela, Colômbia, etc. Isso até em Copas do Mundo. Né? Tem treinador brasileiro, argentino também com maior frequência nas principais ligas da Europa, enquanto pra gente é sempre muito difícil. Então, eu vou adorar, cara, se o Filipe Luís furar essa barreira e virar até um exemplo, um case de sucesso, como alguém que, né, um ex-jogador renomado, quis ser treinador, fez carreira no Brasil, foi campeão, eventualmente foi para a Europa, abriu portas e etc. Mas eu custo acreditar, sabe? O que será que a gente precisa mudar? Cultura? Acho que seria o meu principal palpite. Quero saber a sua opinião, tá? Deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Tamo junto, canal do Canedo, vídeo de futebol todos os dias, pelo menos eu tento. Valeu, aquele abraço, tchau, tchau.